Bom dia, galerinha cafeinada. Hoje, dia 26 de outubro de 2021, são exatamente 9 horas da manhã e nós já iniciamos aqui a nossa live para falar sobre o método COAR, um método 100% brasileiro, criado por Fernando Sá, Lidiane Santos e Felipe Santiago. O COAR já está aqui presente, vamos só convidar ele para participar da nossa live. Vai aceitar e nós iremos bater um papo muito bacana aqui com o nosso amigo Fernando Sá. Fernando Sá, bom dia, meu amigo, tudo bom? E aí, Fábio, você tá bem, querido? Tudo jóia? Tô bem, graças a Deus. Vamos falar Cara, contigo. muito feliz aí por ter essa oportunidade de ter esse bate-papo cafeinado super agradável com você e conhecer um pouco mais da história do COAR, um método 100% brasileiro, né, cara? Pois é, querido, estamos aqui nessa luta. Empreender do Brasil não é algo muito fácil, mas a gente tá aí na luta. Verdade, E aí, vamos lá. verdade. Vamos lá. Vamos iniciar logo as perguntas? Tá Você preparado? manda. Eu sou todo ouvidos. Tá certo. Então, Fernando Sá, conta pra gente quem é Fernando Sá, cara. Fernando Sá é um inquieto. É um publicitário apaixonado pela criatividade e um inquieto. Então, acho que isso faz parte do meu dia a dia. Essa inquietude me faz ir além do trivial. E, por isso, algumas coisas acontecem no meu dia a dia nessa área da criatividade. É, perfeito. Cara, tem uma segunda pergunta aqui pra você, que ela, na verdade, é 3 em 1. Então, eu vou ler aqui, tô lendo aqui no computador, tá? As perguntas, pra gente seguir o nosso contexto certinho. E a pergunta é o seguinte: como surgiu a ideia de criar o COAR? Como foi o processo inicial de produção? E por que o primeiro coar foi fabricado em cerâmica vitrificada? Tá. Quer dividir a Não, pergunta em não, não, três tá, ou tá tudo bem. consegue? Vamos lá. Lá atrás, em 2016, né, Kika? 2016, Denis, nosso filho, ele queria ir morar em Portugal. Ele é administrador de empresa, a noiva dele é advogada, e aí ele queria fazer alguma coisa diferente, foi começar a fazer curso de bolo de rolo a, a curso de barista. Hum. Voltou. Desculpa, foi o alarme. Para acompanhar ele, Ah, tá me ouvindo? Ah, tá. Para acompanhar ele, nós começamos a fazer todo tipo de curso na área, né? Curso sensorial, curso de degustação de cafés, né? E aí nós conhecemos a Lidiane Santos, né? Em uma das conversas, ela disse que o maior problema era o bico lá, o pescoço de ganso, porque não tinha com facilidade aquilo. Eu tinha um amigo uhum, que tinha uma fábrica de panelas, né? E eu fui para lá para fazer isso, né? sim. A ideia era fazer a chaleira, que até hoje eu não fiz, né? Mas um dia, quem sabe. Nossa, É. Aí eu fui para lá para fazer essa chaleira. Falei, fazer uma chaleira é algo simples, né? Não deve ser um negócio do outro mundo. Eu vou ali, faço a ah, chaleira e vou deixar a Lidiane feliz, né? E aí eu vi que o negócio era sim, complexo. Aí eu falei, opa, o bastante. negócio era complexo. E aí voltamos para lá e continuamos nessa história de o que dá para fazer para melhorar o universo do café. Aí eu descobri que existiam métodos que deixavam o café mais ácido, métodos que deixavam o café Uhum, mais doce, métodos que deixavam o café mais encorpado, né? E eu falei, uai, não tem nenhum método que dê uma equilibrada nisso aí, que deixe uma acidez agradável e deixe o café mais doce, porque eu ainda tomava café com açúcar naquela época, né? sim. Então, eu comecei a entender que o Calita fazia isso. O Calita, com aquelas curvinhas dele, ele deixava o café mais agradável para o meu paladar, que é um paladar de iniciante, né?
saí para tentar entender o que o Calita fazia, né? E aí, nessa curiosidade, nessa inquietude, eu saí vasculhando aquele universo da pressão que estava exercendo naqueles sulcos ali, né? Então, aí foi a descoberta de que dava para ter um método agradável. Só que não tinha o papel. O papel do Calita levava de navio fácil 100 dias para chegar aqui. Você comprava lá fora. Hoje não. Hoje você compra no Mercado Livre, no AliExpress. Os caras têm uma entrega fantástica, né? Coloca até a data que vai chegar e chega. Mas lá atrás não tinha isso. Lá atrás você comprava e rezava para chegar no CT lá de Curitiba e não ser super taxado, né? E depois chegava aqui, enfim. Mas o papel da V60, ele chegava aqui no Brasil. Ele tinha um distribuidor aqui, ele tem um distribuidor aqui no Brasil, e era fácil de encontrar. Tinha, inclusive, algumas cafeterias aqui do Recife que você chegava lá e comprava. Era caro, mas você comprava. Então, qual foi a ideia? E se eu fizer o contrário, se eu fizer as curvas num outro recipiente, eu vou ter essa mesma pressão só testando. Tá? Aí eu tinha lá a fábrica de panela. Tá? A fábrica de panela do Evandro, que hoje está em São Paulo, ele levou toda a fábrica dele que ficava aqui em Vitória de Santo Antão, ele levou para São Paulo. Então, voltei lá para o Evandro e falei, Evandro, tem essa possibilidade aqui. Liguei para Felipe Santiago, nós fazíamos mãozinha para crianças que não tinham os dedos e usávamos umas impressoras 3D para fazer algumas coisas. Eu liguei para Felipe e falei, Felipe, eu queria desenhar uma peça como essa. Tá? Peguei o papel e entreguei na mão dele, aquelas curvinhas, né? E ele fez uma com 20 e poucas curvinhas, só que era muita curvinha. O gominho tinha ficado muito apertadinho, então vamos abrir um pouquinho. Foi feita uma outra, né? Que era lisa por fora e com os gominhos por dentro. E aí eu fui lá na fábrica e pedi para ele fazer ela em alumínio. Então, esse foi o protótipo. É um protótipo. Você percebe que ele tem quinas, ele não tem curvas. Verdade. Ele lembra o origami quando era no começo. Isso. Né? E era pequenininho também, ó. Era pequenininho também. E aí, todo mundo pensa que foi o de cerâmica o primeiro. O cerâmica, ele foi o primeiro comercializado. Por quê? Esse aqui, ele roubava a temperatura. O alumínio, a condutividade dele é muito alta. Ele pega toda a temperatura e o café ficava frio. Então não dava certo. Eu cheguei a tentar fazer ele revestido. Esse aqui é alumínio. Revestido. Mas esse foi comercializado? Não foi. Ele chegou a ser comercializado? Não foi. Tá. E aí fiz ele. Aqui você já vê que tem as curvas. Sim. Sim, já aí tem tá as bem curvas. nítido. Mas olha a saída como era pequenininha. Era bem pequenininha, bem pequenininha. E aí começamos a brincar. Então, dessas peças aqui, nós levávamos ela lá no CAF e Eudes, o Guga Rocha, todo um grupo de amigos, de baristas e tal, eles iam para lá e a gente pegava, fazia 5 dessa e com uma broca a gente abria meio milímetro em cada uma e fazíamos, todos eles. Qual que ficou melhor? Esse. Aí separávamos. Então, agora, a partir desse, o que a gente vai melhorar? Isso foi seguramente quase um ano fazendo essa brincadeira. Só que cada vez que você tem uma melhoria, você imagina que Vitória está a 1 hora daqui, mais ou menos, de BR. Tá? Mais o tempo que você sai da cidade para pegar a BR. E aí você tinha que contar com a disponibilidade da fábrica, com o desejo da fábrica de querer aquele trabalho, aquele dinheiro, enfim. Isso não é um processo muito fácil. Então, o que tinha que fazer? Tinha que errar pequeno. Se você fizesse alguma coisa, não, acertei, vou fazer em escala, perdeu dinheiro.
né? Então sempre é Entendi. Rá pequeno. Tá? E a gente fez esse revestimento nele, que é um Teflon, para tentar minimizar o roubo da temperatura. Mesmo assim, era É. muito pouco. A gente estava falando aqui de 2 graus. Ele roubava Nossa, muito, ele roubava muito. Então, assim, não tinha como, e aí eu descartei a ideia. sim. Cheguei a fazer, acho que desse pequenininho aqui, sei lá, uns 20, tá? E do maior já nesse tamanho aqui, acho que eu fiz, sei lá, uma meia dúzia, mas nunca vendemos. Sempre foi assim. Alguns amigos têm, um ou outro, que guardaram e, e mas a gente descontinuou. Aí o mesmo molde desse aqui, tá? Eu peguei e fiz ele em cerâmica. Esse aqui é o primeiro coar, tá? Que foi comercializado. Nossa, que É. bacana, Eu cara. guardo ele Que com muito carinho. bacana. Estava dizendo para a Kika hoje ali que a gente precisa arrumar um cantinho para deixar ele mais seguro, que ele está numa caixa, mas Ah, eu queria ele mais perto da gente, que a gente pudesse passar o olho nele direto, sabe? Então esse aqui é o primeiro coar, né? caramba, que legal. Ele é Que bacana. pequenininho. Foram feitos Sim. 7. 7 desse Desse aí. modelo e desse tamanho, que foram os primeiros a serem comercializados, foram feitos 7. E nós Sim. lançamos no CAF em dezembro de 2017. Foi isso, Kika? Foi, 2017. Eu tô com as datas meio confusas depois da pandemia. E, e aí nós lançamos lá, teve um que uma amiga nossa se apaixonou e pegou e falou, é meu, é meu, é meu, e levou. Ela tem uma cafeteria aqui. Uhum. Lidiane tem um, Felipe tem outro. Eu presenteei uma Juscelino depois. Pô, Kika legal. tem um que é marronzinho, né, que é a parte de baixo, e eu guardei esse aqui. Foram os primeiros Uhum. 7. Naquela noite, nós fizemos o lançamento para a imprensa e depois colocamos à venda. E aí foi uma quantidade maiorzinha. Mas era alguma coisa incipiente. Era um teste, você lança o produto para ver a aceitação, e se ele tem uma Uhum. boa aceitação, você vai repensar como é que vai fazer. Você não vai sair correndo atrás de grande indústria, a não ser que você queira vender o projeto, que não era o caso. Né? Sim. Para nós, era muito mais uma descoberta, uma paixão e uma possibilidade de estar com o Denis um dia, ou de ajudar ele com o produto. Então, era muito mais nessa linha do que simplesmente, ó, deu certo, vai ganhar dinheiro. Não, isso não existia na época. Né? E Uhum. aí a gente foi é, é, devagarinho colocando ele no mercado. E aí vieram dezenas de modificações, né? Até um coar com base, tá? Ele foi feito, Nossa. mas foi descontinuado porque nós conseguimos fazer seguramente 30 desse para fazer um desse aqui. Tá? Então Nossa. ele Foi tinha o um. único que foi feito. Não, eu nunca foi Não, ele foi comercializado, foi. Ele foi comercializado, Sim. mas aí quando a demanda começou a crescer muito Uhum. e o valor do descarte, da perda, era maior do que a lucratividade, nós descontinuamos ele. Tá? Mas Ah, ele tá. chegou a ser Sim, feito, sim. eu acho que foi em 2018, a gente chegou a fazer ele por uns 3 ou 4 meses, e aí quando a conta não fechava, nós descontinuamos. Tá? Sim. Ele parece muito com o da cafeística amarelinho, né? Sim. É. Verdade. Acho que ela nem sabe que esse aqui existe, é o irmão do dela. É. Pois é. Mas vou te falar uma coisa assim, é legal porque o Coar, ele passou por muitos processos até chegar onde o resultado Muitos, final, né? muitos. Eu tenho aqui 3 caixas isso aqui é a impressão em 3D, né? PLA. Eu tenho aqui três Sim. caixas só desse tipo de produto que a gente fazia, Uhum. testava, colocava lá. Fazia. Aí eu tenho maior, tenho menor, tenho mais fechado, mais aberto. Porque quando você faz uma peça em 3D, você pode fazer café? Pode. Uma única vez. Porque isso aqui ele cria Uhum. uma galeria de fungo. Então no dia seguinte você Ah, está tomando veneno já.
Entendeu? Então, Entendi. para você testar naquela hora, naquele minuto ali, tirar um café, experimentar, não tomar, experimentar, funciona. Mas no dia seguinte já Uhum. começa uma galeria de fundo. Outro dia eu vi um rapaz Entendi. com um protótipo mandando de cafeteria em cafeteria. Gente, no segundo dia isso aqui está cheio de fungo, sabe? A pessoa não sabe muito do processo, é um risco. Aí, Entendi. pronto. Então, esse aqui é um protótipo de plástico, né? Quem toma conta Sim. dessas impressões é o Felipe, né, nosso sócio. Ele, Uhum. ele tem lá umas 8 máquinas de impressora e Sim. fica sempre que tem uma alteração ele faz com todo carinho, enfim. Essa é a parte que ele mais ama, tá? Sim. E, e quando só para voltar um pouquinho, no alumínio ele sai grosseiro assim, ó. Nossa, É. Aí ele caramba. vai para uma máquina que corta isso aqui, abre o buraco e vai dar polimento. Tudo isso aqui é tirado no polimento, mas ele sai assim, é uma bola de metal. Metal. Depois ele vai para o polimento, depois ele ia para pintura, para colocar tanto Teflon, tá? Sim. Quanto qualquer tipo de pigmentação que fosse usado, né? Sim. Mas quando você não tem dinheiro, Fábio, você tem que Sim. errar pequeno, tá? Você pode fazer Uhum. esse processo de várias formas. Teve um dia em que a gente estava numa dúvida de um determinado buraco grandão que a gente queria fazer como a V60, que era grandão. Para não fazer uma impressão dessa, ela dura alguma coisa perto de 20 horas. Tá? Isso se Uhum. não falhar, se não faltar luz, ou se o filamento não quebrar, é 20 horas, senão você perde. Então o custo é alto para você fazer a impressão 3D. É, bastante. Então peguei um silicone, Sim. coloquei ele e abri um baita de um buraco no silicone. A gente queria ver o tempo de extração, era só tempo, ninguém ia tomar o café. Então por que que eu vou gastar Nossa. dinheiro? Por que que eu vou gastar um valor de 200, 300 reais numa peça se eu consigo fazer ela com 25 reais de duas Uhum. bisnagas e abro o buraco ali, Sim. eu sei se a vazão vai me atender ou não. Então, errar pequeno, né? Essa é uma coisa Uhum. que a gente aprendeu com o tempo, em que não vale a pena você investir muita energia só para ter uma pequena informação. Então, erra pequeno. Tá? Entendi. Entendi. Foi muito bacana. Eu gostei bastante aí de ver as relíquias, né, do Coar. São relíquias. E Fica a guarda com um carinho tremendo. A gente diz que ela é a guardiã do acervo, né? Porque deve ter ali seguramente umas 4, 5 caixas de material de todo tipo, desde o primeiro coar até as tentativas que não foram para frente. Uhum. Tem um lá que ele é tão aberto, mas ele é tão aberto que parece uma graça. Eu tive que pegar um papel, recortar para poder fazer. Mas eram Nossa. tentativas, né? Eram tentativas. É, Só que ele era feio esteticamente também, não era só café ruim que saía. ah, tá. Mesma coisa, o senhor tem planos de futuramente fazer um pequeno museu sobre a história do Coar, porque é bem interessante a gente ver a construção do processo, sabe? Eu acho isso muito Assim, agregador, né? material para isso tem. Material para isso Uhum. tem o suficiente. Desde os moldes, dos primeiros moldes que eu guardei, a essas peças que mostram o passo a passo. Tem os Uhum. filmes, nós filmávamos sempre o processo, porque nessas distâncias era mais fácil mandar um vídeo e dizer fiz isso hoje, É, isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo, do que tentar levar todo mundo para lá, discutir com sim. todo mundo, né? O, o Felipe ele chegou a dar consultoria nessa fábrica de panela e aí me ajudava muito, porque Uhum. o dia que ele ia, ele trabalha com automação, né? Então ele pegava uma máquina e deixava ela meio robotizada para ela fazer a vira da panela sozinha e tal. Ele chegou a ficar lá um ano. E nesse ano foi Nossa. interessante, porque quando eu ia para lá, eu aproveitava. Ele falava, Nando, eu tô indo. E eu ia para lá e ficávamos juntos. Então, enquanto ele fazia alguma coisa lá, eu bagunçava a cabeça de todo mundo aqui e levava para ele. E aí, funcionou? O que que você acha? Então ficava bem perto ali, ficava mais fácil, sabe?
Isso. Fernando, a nossa quarta pergunta aqui, cara, ela é o seguinte, é uma pergunta que eu gosto de levar para minha vida até, e eu Uhum, sei que ninguém chega em um lugar significativo sozinho, cara. Ninguém. Não é importa a verdade. classe social, a pessoa sempre vai ter que ter alguém ali que vai ajudar ela nessa caminhada, né? E É quem são os verdade. apoiadores, os principais apoiadores do COAR, cara? Olha, nós tivemos por fases, né? E continuamos sempre tendo amigos e apoiadores, sempre, né? Mas, Sim. primeiro a família, Uhum. ter acreditado, porque tem uma hora que enche o saco, sabe, Fábio? Você chega em casa, todo dia com a mesma conversa, todo dia com um coar diferente na mão, todo Sim, dia sim. fazendo café. Então, se eles não tiverem essa Uhum. paciência, se as pessoas que estão ao seu É, lado, que lhe amam, não tiverem essa paciência, o que você vai fazer? Você vai ter que ir para a rua procurar alguém para lhe apoiar. é. Então, primeiramente, a família. E isso nós fazíamos na cozinha de casa, porque de alguma forma a gente estava ajudando o Denis, e Kika também curtia e curte muito café. Ela gosta de café, ela gosta. Legal. Ela fez o pré-kill, correu o curso de torra com Ensei Neto, ela fez o curso de torra com Jack Robson, dois com Jack Robson, foi até. Como é a universidade, meu amor? Valinhos, não. Fugiu. Foi lá fazer o curso com o Jack Robson lá em Uhum. Minas Gerais. Depois trouxemos o Jack Robson para cá para nos dar curso aqui. O pré-kill ela fez duas vezes. Então, a cidade do ET, Varginha, Varginha, fomos a Varginha. Ah, tá. Então, cidade do ET foi fácil de achar. Então, é... então ela acabou se apaixonando também pelo café. Ela é mestre de torras Sim. por duas escolas Nossa, que também. bacana. É. E nessas ajudas familiares conta muito, porque você vai discutir de É. café com quem? Você traz um café especial para casa. Eu ganhei três cafés agora na Copa Quark, que você estava lá comigo. A gente chega em Sim, casa, sim. a gente discute o sensorial, a gente sabe se vale a pena até para comprar o café. É muito mais fácil do que eu ir procurar um barista, um amigo, para poder discutir isso. Então, dentro de casa, a gente faz isso. Então, esse apoio familiar, primeiro, é importantíssimo É. e tem que ser cuidado. Depois, quem é da área, né? Na época, eu não entendia nada de café. E se eu não me cercasse de amigos do café, eu nada conseguiria, porque a minha visão de leigo era uma. A visão de um profissional é totalmente diferente da sua, né? Ah, Então, eu procurei outros amigos, procurei outros baristas, antes de procurar a Lidiane, inclusive. Teve muitos amigos que viram antes de Lidiane, porque Lidiane queria a chaleira, né? E eu estava focado na chaleira para a Lidiane. Até um dia que eu falei, Lidiane, eu não estou conseguindo mais desenvolver o coar com o caminho que eu uhum. estou procurando. E aí ela falou, não, eu vou te ajudar. Então o nome coar, inclusive, quem criou foi o marido dela, o Eudes. É? Nossa, bacana. Vitor, que era um barista que tinha lá no CAF, ele foi super importante na história do Coar. Quando, quando ele saiu do CAF, nós chamamos ele lá na loja Coar e mostramos toda a nossa linha e falou, ó, pega o que você quiser, é presente nosso por gratidão. O Arthur, do Cube Café, o Arthur provou café no Coar que, meu Deus do céu, é, era um incansável, Sim. sabe? Depois teve o Lucas Salomão, pegou três coares que eu tinha dado de presente para alguns amigos em São Paulo, para a Revista Expresso, para a Menina do Cófia, para um que eu tinha dado a ele, inclusive, ele juntou e foi fazer uma competição na SIC, Campeonato de Brews, e ficou em terceiro lugar com o Quara. Então, naquele dia, ele foi mais do que importante nesse movimento. A Revista Expresso colocou diversas matérias, né? O portal Uhum. Cófia, incansável.
quando nós fomos para uma... A Lidiane tinha alugado um espaço na SIC e Bressani ligou e falou, quantos coar você tem? Eu estava levando alguma coisa perto de 50 coar para a SIC. Era um experimento, vamos ver o que as pessoas dizem e tal. E aí ele falou assim, não, eu quero todos. Eu falei assim, como assim? Não, eu quero dar de presente para todos os juízes e todos os competidores da SIC. Bacana. E aí eu falei, mas Bressani, o que eu vou fazer na feira? Eu vou para a feira sem ter o que vender, eu vou só com o protótipo lá e tal. E aí ele diminuiu a compra, acho que ele comprou 35 e eu fui com o restante para a SIC, que vendeu no primeiro dia. Os outros 2 dias da SIC, eu fiquei com um que ficou quebrado aqui, colado, e tinha uma moça que falou assim, ó, no último dia eu vim aqui buscar, nós até demos para ela, porque como é que ia vender? Ele estava quebrado aqui, estava colado, e a gente ficou só com um para mostrar até o final da SIC, não tinha mais o que vender. Que legal. Então, o Guinho da Sensory foi competir com o Coara, ele foi com 6 Coara ao mesmo tempo. Filipinho teve inúmeras vezes que a gente acordava, Filipinho tem que testar um negócio novo. E ele foi para a SIC com coar de acrílico e foi o 3º lugar. Inclusive, ele ainda continua sendo o 3º lugar, né? Porque não teve nenhum outro por conta da pandemia, não teve nenhum outro. Gelma Franco, essa história de Gelma é uma graça. Você escutou a gente comentando lá, mas o pessoal que não estava lá, eu vou contar aqui. Eu estava em São Paulo e a trabalho com publicidade, não com coar. Mas eu sempre levo, onde eu vou, eu levo um pouquinho de coar comigo, porque sempre tem alguém que não conhece e tal. Aí, Kika está num grupo chamado Elas Torram. E falou, olha, tem uma pessoa que quer conhecer o coar, que disse que você não ligou para ela, é a Gelma Franco, está aqui o telefone dela. Eu liguei para a Gelma, falei, Gelma, eu estou aqui, Kika me disse que você queria conhecer o coar, e eu estou ainda na sua cafeteria, que é o barista. Então eu cheguei, presenteei ela com o coar, e com 2 minutos ela pediu para fazer um café, o café chegou na mesa, ela falou assim, vamos fazer uma copa coar? Eu tinha acabado de conhecer ela, não fazia a menor ideia de quem fosse Gelma. Gelma é uma das pessoas mais influentes do mercado do café brasileiro. E eu estava ali na frente da nossa madrinha, né? Porque ela pegou o coar e com 3 meses depois tinha a Copa Coar e naquele dia ela conseguiu juntar ali 15 juízes que era como se fosse, para alguém que gosta de novela, os grandes atores. Eram aqueles 15 juízes para mim. Então, chegar lá e conhecer o Bressani pessoalmente, né? Então, eu já tinha o livro dele, conhecer ele pessoalmente, né? Então, a Vanúzia bateu a porta. A Vanúzia como juíza, enfim, eu olhei aquilo e falei assim, que mundo é esse, né? Então, você não chega a lugar nenhum sozinho. Essa foi a tua pergunta, né? Se você não tiver amigos, se você não tiver pessoas que acreditem no seu trabalho, é bem mais difícil o caminho. Seguir sozinho é bem mais difícil. Com amigos e empurrões é muito mais fácil. É verdade. É verdade. E engatando nessa sua história sobre as pessoas que apoiaram o coar, fazer uma pergunta aqui que é bem interessante, porque vou lhe falar uma coisa assim, o coar, ele é muito apreciado em Belém. Então, ele foi criado em Pernambuco, né? Pernambuco, ele passou para outros estados. Ele chegou em Belém, eu acho que em 2018, não lembro, não tenho certeza se foi em 2018 ou foi em 2017. Mas eu lembro que eu comprei o meu em 2018. Me diz uma coisa assim, quando que o senhor percebeu que o coar estava se tornando uma paixão nacional? Porque essa é a realidade do coar hoje, né? Hoje o coar é muito apreciado em muitas cafeterias e lares de brasileiros. Né? Tiveram 2 momentos. Eu fui para um... Só um pouquinho. Meu anjo, me faz um favor. Tu acende essa luz aqui, tá? Tô achando que tá meio escuro aqui, por favor. Obrigado.
tiveram dois momentos. Eu fui convidado pelo Michael, da Coffee Sweet Coffee, para um evento. E quando eu cheguei lá, eu vi uma quantidade de coffee lovers impressionante e todos esperando para conhecer o novo lançamento do coar. Era o coar de acrílico. Eu estava com o Juscelino já como sócio na época. O Juscelino é engenheiro mecânico e foi ele que cuidou do desenvolvimento do coar de acrílico e o de aço. Eu tenho um coar de aço inox também. Enfim, quando nós chegamos nesse evento, nós entendemos que existia uma paixão. As pessoas estavam fazendo tatuagens do coar. E aí eu falei assim, Verdade. nossa, as pessoas fazendo tatuagem do coar, isso é uma coisa inimaginável. Então, esse foi o momento que a gente falou, ó, tem apaixonados pelo coar. Fui lá na Coffee Sweet Coffee. Pô, legal, bacana. Bacana. Para finalizar essa primeira parte aqui da nossa entrevista, quais são os principais planos para o futuro do coar? Assim, nós temos alguns lançamentos. Spoiler, eu amo spoiler, né? Juscelino, não sei se está aí na live, daqui a pouco ele grita do outro lado. E eu amo spoiler. Eu estou proibido de fazer spoiler. Ontem fizeram um tecido preto e me deram de presente. Falou, teste. Sério? Eu ri muito ontem. Eu ri muito ontem. Então, assim, nós estamos com um trabalho com um amigo lá em Portugal e a gente deve mandar ainda este ano o primeiro carregamento para o continente europeu. E esse foi o sonho do que começou lá atrás, o primeiro sonho com o Kik Dennis, e ele vai se realizar ainda esse ano. Então, demorou um pouquinho mais do que nós queríamos. A pandemia atrapalhou, está com dificuldade de navio, de container. Tem um caos aí instalado, né? Vocês estão acompanhando, não tem chip para carro e tal. Tem um caos instalado, está faltando marinheiro. Os portos perderam muitos trabalhadores, enfim. Já já isso deve ser normalizado, mas a gente conseguiu um caminho, não vai ser aéreo, vai ser de navio, e a gente está colocando ainda esse ano uma quantidade de materiais lá. Se tudo der certo, até dezembro a gente tem esse sonho realizado. Tem umas buscas, eu vou colocar assim, porque não é nada concreto, mas pela chaleira que começou lá atrás. Então, hoje, nós tivemos em algumas fábricas em São Paulo nessa visita do começo do mês. Hoje eu tenho protótipo na mão de 2 fábricas e estão com uma questão de solda do pescoço de ganso para que eu dê continuidade, né? Mas nada para já, tá? Esse é um sonho já antigo, mas o grau de dificuldade é tão grande para fazer no Brasil. Você pode até falar, mas Fernando, todo mundo faz panela, né? Pois é, mas não com aquela solda e com aquele bico. Então, até uma pitcher é fácil de fazer. A pitcher não tem o que fazer. Faz o corpinho, faz a saidinha, acabou-se. Mas aquela solda, aquele bico, não pode ter fissura, tem que ser um acabamento perfeito. É um robô que vai fazer aquela solda. Então, e essa tem essa ideia de fazer no Brasil, né? Porque podia. Ligava da China, mandava lá o desenho, colocava o nominho coar, vida que segue, estava resolvido, né? Investia aí 200 mil reais e vamos para frente. Mas esse não é o perfil coar. Primeiro, aceitar trabalho escravo é algo complicado. Aí você fala, pô, Fernando, mas como assim? Manda fazer na Índia ou na China, você vai ter um desconforto. Você não tem a certeza de que eles estão remunerando à altura os seus funcionários, que eles estão trabalhando felizes ou com uma carga horária saudável. Então, sabendo disso, eu prefiro ter calma, cautela e mandar fazer qualquer coisa em um desses 2 locais. Bom, daqui a pouco eu levo um cascudo por conta disso, mas é uma verdade.
A gente trabalha muito a sustentabilidade. O coar só tem um único plástico que a gente está tentando eliminar, que é da caixinha de papel. Aquele flow packzinho, ele ainda é plástico. Nós conseguimos já 2 fábricas, uma de biodegradável da Braskem, a outra de um estudo da USP, que conseguiu fazer com fibra de eucalipto. E aí tem um plástico também que é hidrossolúvel, totalmente biodegradável. E se a gente quisesse fazer ele oxibiodegradável, que é aquelas partículas que somem, mas ele continua sendo microplásticos na natureza, isso é muito fácil, todo mundo faz. Mas a gente quer que seja sustentável, biodegradável ou hidrossolúvel mesmo. Então a gente está com esse único plástico para que toda a linha coar seja sustentável. Nossas embalagens, nossas caixas de embalagem, elas não levam verniz, elas não levam laminação, exatamente para que a gente possa devolver para a natureza o que ela nos dá, né? Então, a gente tem muito cuidado com isso, muito cuidado. Então, essa visita que nós fizemos agora, nós fomos no fabricante do fabricante. Então, a gente quer ver lá na ponta como é que eles estão trabalhando, para saber o que eles estão entregando para o meu fabricante, para saber o que o meu fabricante está me entregando. Porque daqui a pouco eu tomo um cascudo porque diz, olha, você não viu, mas tinha criança trabalhando lá do outro lado, entendeu? Então, isso para nós é muito importante. Um dos fabricantes da fábrica de papel até disse para mim, mas eu nunca deixei ninguém entrar na minha fábrica. E aí, com jeitinho, depois de tomar 2 cafés, ele nos autorizou a visita. E, inclusive, a Angélica, da Coaflávia Brasil, estava conosco. Andamos por toda a fábrica, eu, Juscelino, ela, Lid. Então, acabamos que conseguimos até um feito inédito lá nessa... Nada que um café e um sorriso não resolva. Né? É verdade. Isso é verdade. É isso. Então, é muito importante para nós e a gente está nessa busca dessa chaleira de colocar o coar na Europa. Eu acho que hoje é isso. Tem 2 lançamentos que nós vamos fazer na SIC, né? Então, para quem for para a SIC ou para quem acompanhar online na semana, eu prometi para os meus sócios que eu não ia mostrar até a semana da SIC. Então, não vou fazer spoiler. Tudo bem, tudo bem. Sem problema, mas a gente vai aguardar aí, curioso, viu? Curioso e ansioso. São 2 lançamentos e eu posso dizer para você que ficou muito lindo. E fiquei muito feliz com o resultado. Vamos aguardar para ver. Fernando, nós chegamos à segunda parte aqui da nossa entrevista. Sim. Eu fiz até um pequeno verso para apresentar essa segunda parte. Olha, vê se você gosta aí, ó. Chegamos ao momento bate-volta de nossa entrevista. E já quero deixar claro que é um momento que não tem nada a ver com violência, mas sim com objetividade. É o momento em que você, Fernando Sá, responde em poucas palavras as 5 perguntas em questão com o mais profundo e sincero sentimento que existe dentro do seu coração. O que você gostou? Rapaz, você tá virando poeta. Você gostou do pequeno verso? Gostei muito. Vamos ver se eu vou conseguir responder à altura aí. Vamos lá. Bom, primeiro bate-volta aqui, ó. Para Fernando Sá, o que é mais importante? A conquista do objetivo ou a trajetória percorrida? Eita. Ó, assim, os 2 são importantes. Né? A conquista é a coroação da caminhada. Né? Mas você enfrentar a caminhada e todas as etapas, as dificuldades, e você vencer ela todo dia, é uma coroação diária, né? Então, eu diria para ti que os 2 são muito importantes. A caminhada é como se fosse uma conquista diária para a coroação final. Legal, bacana. E para Fernando Sá, o que é felicidade? É paz de espírito. É a contemplação do universo, a contemplação da natureza,
ter paz de espírito, eu acho que isso chama-se felicidade, né? Concordo com o senhor. Concordo com o senhor. E é uma conquista que poucos conseguem, né? É interessante. Em poucas palavras, defina o que é sucesso para você. Todo mundo quer saber isso, Fernando. Eu, principalmente. Rapaz, ó, sucesso é ver o sorriso de um coffee lover, é ver o sorriso de um cliente, quando ele volta. Acho que isso é sucesso. Quando ele vem, ele experimenta o seu café, ele compra o seu utensílio, Legal. e ele volta. Eu acho que isso é sucesso. Quando não há felicidade, quando não há esse sorriso nos olhos, né? Quando o coração não brilha e ele não volta, aí não atingimos o objetivo. Então, acho que sucesso é quando ele sorri, quando ele fica feliz, quando ele volta, né? Legal, cara. Muito bacana. E, para terminar, a nossa última pergunta, que também é uma pergunta que eu gostaria... É uma pergunta pessoal, Fernando. Uma pergunta pessoal. Que conselho você daria aos jovens que desejam empreender no mercado de café? Eu já falei aqui. R É pequeno. verdade. R pequeno. Faça coisa pequena, R pequeno, teste e daí siga, né? Quando você quer tudo de uma vez, muitas vezes você vai ficar frustrado, tá? Então, comece por um bike café, comece por um food truck, comece por uma garagem, comece indo para eventos, comece pequeno, tá? Quanto menor o erro, tá? Mais fácil de você se recompor. R pequeno. Tá? Uma excelente dica, conselho, né? É um excelente conselho, na verdade. Bom, Fernando, nós concluímos aqui as nossas 10 perguntas para Fernando Sá, que respondeu com excelência todas as nossas perguntas aqui. E, cara, eu queria deixar o meu agradecimento a você, não apenas por este momento, mas por todos os momentos que a gente passou ali na terceira Copa Coar. Você, gente, o Fernando é essa pessoa carinhosa realmente na vida real, real. Ele é assim mesmo, entendeu? É um cara que está sempre com um sorriso no rosto, uma pessoa que sempre te trata bem. O seu Juscelino é um cara adorável também, né? Eu adorei o seu Juscelino, cara. Adorei o seu Juscelino. A Juscelino é Angélica. fora da linha, fora da linha. É verdade. A Angélica é uma pessoa maravilhosa. O Persita colocou ali um texto, escreveu assim, e faça com amor. Você está certo, Juscelino. R pequeno, verdade. E faça com amor. Colocar um pouquinho de amor em tudo é fantástico, verdade. Né? Verdade. Fernando, eu queria te agradecer, cara, pelo carinho que você me recebeu em São Paulo, pela maneira como o senhor me tratou lá, que foi muito especial, tornou a minha viagem muito mais especial. Foi um evento maravilhoso, para mim foi eu que agradeço os cafés que você fez para mim. Passei um dia tomando café feito por você, foi ótimo. Me diverti e não fiz café. Foi ótimo. Verdade. A gente acabou um pacote de café, não foi? Juntos acabamos, tu, Juscelino e Angélica. Foi bom demais. Verdade. Verdade. Fernando, muito obrigado pela sua disponibilidade, viu? Sua disponibilidade é muito valiosa para a gente, sabe? Que está começando, para a gente que está construindo algo ainda do zero. Você que tem uma experiência muito boa para passar e passou. Aqui eu aprendi muito com a sua fala aqui na nossa entrevista. Cara, muito obrigado mesmo. Eu espero que futuramente a gente possa se encontrar pessoalmente de novo para tomar um café junto e sorrir da felicidade que é apreciar um coar, né? É isso aí, é isso aí. Tem que sorrir de tudo. As coisas já estão muito difíceis, né? Pra gente ficar triste, tem que sorrir de tudo. Ó, dia 6/11 tem a Copa Mui lá em Goiânia, né? Depois nós estamos na SIC até o dia 12 em Belo Horizonte e com um bocado de novidade lá. Muito obrigado, foi um prazer. Me chame sempre, estou à sua disposição. Um abraço para todos do Café de Quinta, né? E espero em breve visitar vocês aí, tá bom?
Tá bom, Fernando. Você vai ser muito bem-vindo, viu? Um abraço, fica bem. Um abraço, Fernando. Você também, Tchau. viu? Tchau, tchau. Fica com Deus. Você também, querido. Bom, galera, essa foi a nossa entrevista com o Fernando Sá. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo vai continuar no nosso feed. Para quem não assistiu, vai ter a oportunidade de assistir desde o começo. E se você tiver um amigo que gostaria de ter assistido e não pôde assistir, compartilhe com ele esse vídeo para que ele também possa é, conferir na íntegra toda essa entrevista que foi maravilhosa aqui com o nosso amigo Fernando Sá. E, gente, muito obrigado pelo prestígio de ter vocês nessa live de hoje, viu? Deus abençoe a todos. Bom dia.